Atenção, minha gente. Uma notícia de última hora que está sacudindo Brasília e surpreendendo até os bastidores do bolsonarismo. Eu acabei de receber informações que estão dando o que falar no meio político. E, claro, eu não poderia deixar de trazer aqui para vocês. O assunto é grave, é polêmico e envolve protestos massivos contra a chamada PEC da blindagem, também contra a anistia dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. E, olha, não é exagero quando eu digo que essa história está gerando preocupação até mesmo entre aliados próximos de Jair Bolsonaro. É isso mesmo que você ouviu. A reação popular foi tão grande que até bolsonaristas estão admitindo em conversas reservadas que não esperavam tamanha mobilização. Mas antes de eu entrar em todos os detalhes, já deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal. Isso ajuda demais para que mais pessoas recebam esse conteúdo e fortalece a nossa comunidade. Se você quer estar sempre informado sobre o que realmente acontece nos bastidores da política brasileira, não custa nada apertar o botão de inscrição e ativar o sininho. Vamos juntos crescer esse espaço independente de análise e opinião. Bom, vamos ao que interessa. No domingo, dia 21, diversas cidades brasileiras foram palco de manifestações contra a PEC da blindagem e contra a anistia. Mas foi na Avenida Paulista, em São Paulo, que o ato ganhou proporções gigantescas. A quantidade de pessoas impressionou até parlamentares alinhados com Bolsonaro. Segundo dados do monitor do debate político da USP, mais de 42 mil pessoas ocuparam pelo menos 3 quarteirões da Paulista durante a tarde. Só para você ter uma ideia da dimensão, esse número é praticamente idêntico ao registrado no ato bolsonarista do último 7 de setembro, que contou com 42,2 mil pessoas. Na época, aquele evento foi celebrado como um sucesso retumbante pelo campo conservador. Agora, ver essa mesma força sendo demonstrada contra uma PEC apoiada pela base bolsonarista acendeu um alerta vermelho nos bastidores. E qual é o problema com essa PEC da blindagem? Ela foi aprovada na Câmara dos Deputados e basicamente endurece as regras para a abertura de ações penais contra parlamentares. Especialistas apontam que isso significa um retrocesso de mais de 20 anos na legislação. Um escudo que dificulta investigações e, na prática, pode favorecer a impunidade de políticos. Para muitos brasileiros que foram às ruas, essa proposta soa como um tapa na cara da sociedade, principalmente num país marcado por tantos escândalos de corrupção. E não para por aí. Junto dessa PEC, veio também um avanço da proposta de anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. Medida vista por críticos como uma manobra para beneficiar o próprio Bolsonaro, resultado, um efeito dominó político. Muitos aliados do ex-presidente passaram a reconhecer que a pauta da luta contra a corrupção, que sempre foi uma bandeira forte do bolsonarismo, acabou migrando para o governo Lula e para setores da esquerda. Isso mesmo, a aprovação da PEC transferiu a narrativa para o outro lado. E isso está causando desconforto e divisão entre os apoiadores de Bolsonaro. E mais, a sequência de votações, primeiro a PEC da blindagem, depois a urgência da anistia, foi considerado um erro estratégico. Por quê? Porque acabou inflamando a reação popular. Agora, parlamentares da base temem que a pressão das ruas dificulte a tramitação do projeto. Enquanto isso, o governo federal recebeu os protestos de braços abertos. O advogado-geral da União, Jorge Messias, comemorou a mobilização popular e publicou em suas redes sociais palavras fortes sobre o caráter democrático desses atos. Ele disse que o Brasil mostrou ao mundo a força da sua democracia, que as ruas expressaram a esperança do povo e que a democracia é sempre caminho e jamais o ponto de chegada. Ou seja, o governo Lula está capitalizando politicamente essa onda de manifestações. E isso, claro, deixa a oposição ainda mais encurralada. Agora, deixa eu abrir o jogo com vocês. A minha leitura desse cenário é que estamos diante de uma mudança de narrativa histórica. Pela primeira vez em muitos anos, a direita, que sempre usou o combate à corrupção como uma das suas principais bandeiras, está sendo pressionada exatamente nesse ponto. E mais, quem está colhendo os frutos dessa movimentação é o campo adversário, que soube aproveitar o momento e se colocar ao lado da população indignada. Isso gera uma inversão muito perigosa para o bolsonarismo. Afinal, como manter o discurso de moralidade e de combate ao sistema
se a própria base apoia medidas vistas como blindagem para políticos e anistia para golpistas? Essa contradição está evidente. E na política, contradições costumam cobrar um preço alto. A grande pergunta que fica é: será que a base bolsonarista vai recuar ou vai dobrar a aposta? Porque, pelo que vimos na Paulista, a sociedade não pretende recuar tão cedo. E, convenhamos, quando o povo se levanta, dificilmente a política consegue ignorar por muito tempo. Agora eu quero ouvir de vocês. Vocês acham que essas manifestações elas podem enterrar de vez a PEC da blindagem e a proposta de anistia? Ou será que o Congresso vai passar por cima da opinião pública e seguir em frente? Deixa sua opinião aqui nos comentários, porque eu quero muito saber o que vocês pensam. E não esquece, se inscreve no canal, deixa o like para fortalecer esse espaço e compartilhar essa discussão com mais gente. O Brasil está vivendo dias decisivos e a sua participação é fundamental. Fiquem ligados aqui no canal para não perder nenhum conteúdo novo e até o próximo vídeo.